Quem estava aqui sábado passado? Levanta a mão. Sábado passado eu liberei uma palavra sobre conectando gerações. E eu comecei a falar sobre homens que Deus levantou no mundo. E eu vou fazer uma recapitular. Eu vou recapitular a mensagem para quem não estava aqui. E eu senti a necessidade de compartilhar. Eu falei sobre vários princípios. Eu comecei falando sobre a unção que você respeita, você atrai. A unção que Deus te chama, sabe, aquela unção de homens que você olha e diz, uau, cara, que massa, quando você respeita, você atrai, e quando você desrespeita também, você não herda aquilo que Deus. Eu compartilhei a palavra sobre que uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Eu compartilhei uma mensagem sobre homens de Deus, que Deus levantou, sabe, como sucessores, como homens que levantou outros homens para cumprir o propósito. Eu falei de Moisés, falei de Josué, falei de Elias, Eliseu, falei de João Batista. Quando João Batista, Deus levanta João Batista e diz assim, eu não sou digno de amarrar as sandálias, sabe, eu não sou digno, eu sou apenas uma voz do que clama, vai vir outro muito mais forte do que eu, que vai preparar o caminho. Falei de Josué. Falei sobre Elias, Eliseu, falei de como não ser também, falei de Geazi. Falei de João Batista. E nessa noite eu quero terminar falando sobre o maior homem que pisou a terra, Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu compartilhei algo e eu falei que sucesso, alguém estava aí, me lembra? Sucesso sem sucessor é o quê? É um fracasso. Então, se você foi salvo por Cristo, se você um dia aceitou Jesus Cristo, se um dia Deus derramou graça sobre você, você precisa compartilhar desse mesmo evangelho para outras pessoas. E eu fico me imaginando, sabe, como é que nós vamos compartilhar do evangelho para outra pessoa. Irmãos, eu pedi para algumas pessoas saírem para orar aqui para outra pessoa. Eu sei que é difícil, eu sei que nem todo mundo é cara de pau, igual o pastor Joane. Mas sabe de uma coisa, eu vi a dificuldade, sabe? Ore por alguém, não ore pela pessoa que você já orou, eu vejo a dificuldade. Está online, eu esqueci, está online. Meu nome? Eu sei como é difícil. E a Bíblia fala que todos os homens de Deus, que Deus levantou na terra, todos os homens de Deus que Deus levantou, diga, todos os homens de Deus. Essa calça que ela começou a apertar, Michael, porque eu fiz ela slim. Aí tem 30 dias que eu não como arroz, não bebo refrigerante, para ela voltar a caber, né? Graças a Deus, ela está afogada. Senão eu tinha rasgado ela na subida aqui. Então todos os homens de Deus da Bíblia, diga, todos os homens de Deus, eles viveram para a obra de Deus. E para uma obra maior do que eles mesmos. E qual era essa obra? Essa obra era levantar pessoas. E você foi chamado para levantar pessoas. Você foi chamado para levantar líderes, levantar pessoas que vão fazer coisas maiores do que você. Quem crê nisso diz amém. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que um dia Jesus pisou na terra. Quantos creem que Deus pisou na terra? Billy Graham diz que a coisa mais poderosa do mundo não foi o homem subir à lua, foi Deus
pisar na terra. A coisa mais poderosa do mundo não foi o homem. Eu até tenho minhas coisas, sabe? Como eu falo, de vez em quando eu falo para Carol, mas eu não creio muito que o homem pisou na lua, não. Ela amou, eu falei, depois de quantos anos? 50 anos. Nunca mais ninguém foi. Com a tecnologia que nós temos hoje, com, sabe, com o cinema, com tudo que nós temos hoje. Mas amém. Não sou terraplanista, ok? Só penso isso. Então, fico me perguntando. E quando Deus pisou na terra, Jesus Cristo, porque Deus encarnado era Jesus Cristo, Ele desce na terra, Ele sobe, sabe, começa, e um dia a Bíblia diz que João Batista já pregava, sabe, e ele já pregava, Isaías tinha profetizado, e o Luciano Subirá, quem estava aqui no Luciano Subirá, ele foi lendo a Bíblia todinha, né, do início ao fim, ele falando de Jesus Cristo, do primeiro Adão, do segundo Adão. Eu já falei sobre isso aqui, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, aquele negócio todo, e sabe, e do início ao fim, a Bíblia revela Jesus Cristo. Todos os homens, sabe, Moisés revela Jesus Cristo, Josué revela Jesus Cristo em uma hora, Abraão revela Jesus Cristo, e todos os homens da história da Bíblia, Jesus se encontram, pisa na terra e ele levanta 12 homens, sim ou não? Ele levanta homens com não tanta autoridade diante da sociedade. Ele levanta homens não tão cultos diante da sociedade. Ele levanta homens, sabe, que não tinha tanta fama na sociedade. E a Bíblia diz que Deus chama, e eu já falei isso aqui também, Deus chama para si 12 homens. A Bíblia diz que começa a ensinar eles, começa a ajudar eles, começa a dizer, olha, esse é o evangelho do reino, esse evangelho será pregado em todos os lugares, esse evangelho que vocês estão ouvindo aqui, ele é poderoso, sabe, e ele, através da vida de vocês, ele transforma a vida das pessoas. Jesus pega aquela galera na beira do mar, outros pescando, outros tecendo redes. Jesus coloca um sonho dentro deles e diz, olha, eu quero fazer vocês são apenas pescadores de animais, de peixes, eu quero fazer vocês pescadores de gente. Eu imagino eles dizendo, Jesus, essa chamada, será que é verdade mesmo? A nossa quilometragem é apenas essa daqui, como é que nós vamos pescar gente? Jesus colocou um sonho maior dentro deles. Jesus estava dizendo assim, olha, eu quero fazer vocês formadores de heróis, eu quero fazer de vocês formadores de pessoas. Senhor, mas eu imagino Pedro, né? Pedro era o mais, o senhor está de brincadeira, né? Logo eu, que eu acho massa, o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar dele, eu circuncidado não sei quantos dias, da geração, o currículo do apóstolo Paulo era bonito, mas o dos outros era fraquinho. E Jesus coloca um sonho dentro deles. Eu falei sobre o filme Top Gun. Quem assistiu aí o Top Gun? Eu falei sobre eles. Eu falei sobre a característica, sabe, dessa geração se conectar com a geração passada, dessa geração se conectar com a antiga, se conectar com a nova se conectar com a antiga, a geração antiga aprender, sabe, com a nova e ensinar a nova. E eu falei da nova aprender com a antiga. O pastor Luciano Subirá, por várias vezes aqui ele falou dessa geração nova, né? Que é a geração que questiona, a geração, só que é uma geração que questiona no raso. E o pastor Ribinha diz que é perigoso você imitar uma pessoa que vive no raso, imitar quem vive no profundo. Isso é forte, né? É perigoso você querer, uma pessoa rasa, querer imitar alguém que vive no profundo. Então a nossa geração é uma geração que está aí na internet, que pega os textos prontos, pega as coisas prontas, e ela quer questionar, ela quer, sabe, só que ela é rasa. Eu tenho um texto escrito, tem uns
4 anos aqui num bloco de notas, dizendo assim, olha, essa geração está acostumada a querer ouvir coisas profundas de gente rasa. Enquanto Deus está liberando coisas profundas de pessoas profundas. E nós precisamos entender que Deus quer levantar uma geração de sucessores. Porque a obra de Deus não para. A obra de Deus, ela não depende do pastor Nonato. Ela não depende do pastor Joane. Ela não depende, olha, se o pastor Nonato, ou eu, ou qualquer outra pessoa morrer agora, Deus vai levantar outro, irmão. Eu falei aqui do Billy Graham, sabe? Eu falei aqui de um documentário do Billy Graham, quando as torres gêmeas atacam. Quem assistiu o documentário do Billy Graham? Alguém sabe quem é Billy Graham aqui, pelo amor de Deus? Depois assista lá, irmão, na Amazon Prime. Billy Graham, um pregador. Osama Bin Laden ataca as torres gêmeas. E aí, os Estados Unidos está em crise. O mundo para. O mundo para. O mundo para. Sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, eles chegam e dizem para o Bush, né? W. Bush diz, ei, os Estados Unidos está um caos, aconteceu algo, atacaram as torres. Eu assisti o documentário, Bush está dentro de uma escola, dando uma palestra lá de leitura, aquele negócio. E alguém chega no ouvido dele e diz, olha, aconteceu algo na terra. Hoje nos Estados Unidos, o que foi? Atacaram as torres gêmeas. Eles vão para um lugar, e dentro do lugar eles dizem assim, nós precisamos que o reverendo venha aqui. Você sabe quem é o reverendo, irmão? Quem era? Billy Graham. Alguém chega e diz, os céus dos Estados Unidos está parado. Não sobe e nem desce avião. Ele diz o quê? Libera o reverendo para descer, porque a nossa nação precisa de um pastor. Eu fico me perguntando que autoridade era essa. Mas é a autoridade que Jesus colocou sobre homens disponíveis para viver o Evangelho. Homens disponíveis para viver e morrer pelo Evangelho. Sabe, se você assistir, eu não estou dando spoiler, mas o final, quase todos os presidentes vivos e os ex-presidentes estavam no velório de Billy Graham. Ele morreu mais 2 anos atrás, 3 anos atrás. E Deus precisa levantar sucessores. Deus precisa levantar sucessores. E sabe, a minha pergunta é, você está disponível para isso? Você está disponível para dizer, Senhor, faz de novo? Sabe, ele falou aqui sobre o avivamento de John Wesley. A palavra do Senhor diz em João 14, versículo 12 e 13. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que vocês pedirem meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe qual é o problema que nós não temos vivido essas proezas e essas grandezas? É porque muitas vezes nós queremos a glória para nós queremos o like para nós queremos os seguidores para nós queremos, sabe, que as pessoas, sabe, andem atrás de nós. Mas Jesus diz assim, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores. Quantos aqui desejam fazer obras maiores, irmão?
Jesus colocou esse poder sobre você. E sabe, você precisa ter o mesmo sentimento de colocar dentro de você esse espírito e fazer obras maiores e levantar pessoas maiores. E Deus falou para mim que muitos de nós não levantamos pessoas maiores, sabe por quê? Porque nós temos medo de levantar pessoas que se tornem maiores do que nós. E a minha pergunta é: você está disponível para ser usado por Deus? Você está disponível para ser usado por Deus ao ponto de desaparecer? João Batista desapareceu. João Batista desapareceu. Quando Jesus apareceu, que o Espírito Santo pousou sobre ele, que ele foi batizado, ele desapareceu. Alguns momentos depois, a Bíblia diz que João Batista desapareceu e Jesus surgiu, pregando o evangelho do reino, pregando arrependimento, pregando mudança, pregando, o reino de Deus, fazendo milagres, ensinando por parábola. E a partir daquele momento, a história diz que João Batista e o próprio Jesus disse: olha, homem nascido de mulher, não tem outro como João Batista, ele é o cara. Aí João Batista diz: epa, ele não é o cara. Quem é o cara? Eu não sou o cara, quem é o cara é ele. Eu vos batizo com água, eu vos batizo, e o meu batismo é aqui, mas vai vir um outro muito mais importante que vai batizar vocês com fogo. Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, eu não sou digno de amarrar as suas pecatas, eu não sou digno de amarrar as suas lambretas, a sua havaiana. E a Bíblia diz que João Batista sumiu. Eu estava lendo a história essa semana de um homem chamado John Hus. Alguém já ouviu falar? John Hus, ele tem uma frase, eu acredito que é assim que se escreve. Ele estava preso no cárcere, e ele foi sentenciado pelo Papa para ser queimado vivo. Ele começou a se levantar. A história dele está no livro Os Heróis da Fé, Generais de Deus. E ele começa a se levantar, pregando, contra os levantes da igreja, ele começa a se levantar e dizer: olha, a salvação é pela fé, a salvação é de graça, a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja, os membros são o corpo de Cristo, vocês não são a igreja de Deus. E a história conta que ele começou a se levantar contra os papas, contra a igreja católica. Ele começou a se levantar, prenderam ele, para ele ser queimado vivo. Para ele ser queimado vivo. A história diz que ele foi no caminho para o sacrifício, adorando ao Senhor. E uma das canções provavelmente era: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor maior não há. E ele vai ser sacrificado, ele vai morrer. E ele diz uma frase que quase todos nós já escrevemos, ou já vimos, ou já falamos dela. Ele escreve uma frase assim, que eu amo essa frase. Ele diz assim: podem matar um ganso. Ganso é o sobrenome dele, Hus, né? Na língua dele era um ganso. E ele diz assim: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que ninguém pode detê-lo. Vocês podem me matar agora, eu estou indo morrer vivo, eu serei um mártir para a minha geração. Mas sabe de uma coisa? Vocês podem tentar matar agora esse ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne que ninguém pode parar. 100 anos depois, Martinho Lutero está na
porta de um castelo de Wittenberg, escrevendo as 95 teses, dizendo: a salvação é de graça, não é pelas obras, a Jesus pertence a honra e a glória, só a Ele nós vamos adorar. E sabe de uma coisa? A partir de Lutero, Deus começou a levantar homens, sucessores, e hoje nós estamos aqui com uma igreja protestante. Hoje nós estamos em Imperatriz do Maranhão, pregando o evangelho com liberdade, por causa de um homem chamado John Hus. Estou me sentindo agora um pastor pentecostal. Então, Deus precisa te levantar, meu irmão. Deus precisa levantar você. E você precisa levantar outros. Você precisa levantar outros. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo um evangelho muito Nutella. Muito Nutelinha. Não, pastor, eu não vou levantar outro, porque o outro vem, me usa e depois me joga fora. Não vou levantar outro, porque hoje em dia o povo é interesseiro. E um dia Deus me falou que o inimigo, o diabo das nossas almas, o capiroto, o fim dos tempos, está querendo colocar no coração da igreja, tirar a capacidade de amar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, até dos escolhidos. E sabe qual é o maior desejo do diabo? Eu fiquei muito feliz, sabe? O Luciano Subirá falando assim, que ele, quando a mulher dele começou a falar do filho, né? Lá em casa eu já falei isso desde o início. Minha esposa dizendo: olha, é um anjinho. Aí eu merecia um inferno. Amor, falei, merecia, era meu filho, amor. Eu também mereci o inferno. Mas graças a Deus, graças a Jesus Cristo, Ele me possibilitou o céu. E agora eu posso andar de glória em glória, de vitória em vitória, porque o sangue do Cordeiro me possibilita isso. A graça de Deus, a graça me permite viver hoje com liberdade. Então a pergunta que eu tenho hoje para você: você vem à igreja por quê? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você vem à igreja aqui por quê mesmo, irmão? Agora diga para ele: você sabia que nessa cadeira que você está, nesse chão que você pisa, tem sangue de homens que se derramaram para você estar aqui hoje? Irmão, depois você lê um livro. O negócio é que a nossa leitura é muito rasa, irmão. Lê um livro chamado Os Mártires, John Fox. Por favor, faça um bem para a tua vida. John Fox, Os Mártires. Os caras, eles iam para o Coliseu, eles iam para a arena. Algumas histórias dizem que os homens eram derramados em azeite quente. Sabe, a galera jogava eles dentro do azeite, pipocando, do óleo pegando fogo. E sabe como eles estavam? Eles estavam adorando Cristo com liberdade, irmão. Eles estavam presos sobre cordas, mas os seus espíritos estavam livres, porque eles estavam voltando para casa. Sabe de uma coisa? Nós não sabemos o que é perseguição, irmão, hoje. Eu estou sendo perseguido. Tá não, irmão. Você tem a cultura do cancelamento aí, isso é fichinha. Isso é fichinha, irmão. A única coisa é só deixar de perder seguidores. Os homens que marcaram a história da igreja, eles perderam a vida. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo. Tem uma história de uma americana
Se eu não me engano, o nome é Kate Oscar. Ela é uma das primeiras mártires da nossa geração, da geração agora desses 50 anos. Galera chega em Columbine, coloca a arma, tem vídeos isso ainda. Coloca a arma na cabeça e diz assim: você nega Cristo? Ela diz não. Você nega Cristo? Não. Ela morre. Uma semana depois, um estádio com mais de 10 mil jovens estavam adorando Jesus Cristo por causa dessa menina. Hoje nós temos vários movimentos no Brasil chamado The Call, The Send. A tenda nos Estados Unidos. Por causa dessa galera que se levantou e não negou Cristo e se entregou como um sacrifício para a nossa geração, para que o Evangelho tenha liberdade e acesso na vida das pessoas. E sabe qual é o nosso desejo? É que Deus levante outros através de mim, através de você, para que o Evangelho seja pregado. E sabe de uma coisa? Eu já falei isso. Sabe por que talvez a igreja hoje não está cheia? Porque alguns devem estar no Arraiá da Mirante. Outros devem estar na 15 de novembro. Sabe por quê? Porque nós, de todas as formas, nós tentamos mudar o Evangelho, para que o Evangelho se adeque às pessoas. Mas o Evangelho não precisa ser diluído para caber dentro do homem. O homem precisa ser transformado para que o Evangelho entre na vida dele. E dia após dia Deus transforme ele. E sabe de uma coisa? Deus precisa levantar sucessores para que o Evangelho seja pregado. E o que eu vejo, sabe o que é? A nossa geração é que alguns não mudam, irmão. Alguns não mudam. Algumas situações, não sei você, mas algumas situações na sua vida não mudam, na minha vida não muda. Sendo que a Bíblia diz que o Evangelho é transformação. E nessa noite eu quero compartilhar essa palavra com temor no meu coração. Deus, Jesus Cristo já disse que nós iríamos fazer obras maiores. E eu te pergunto, qual a obra você está fazendo? Se muitas vezes nem liderar uma célula nós queremos. Deus precisa levantar homens como Jerônimo Savonarola. Deus precisa levantar homens como John Wesley, George Whitefield, John Knox. E sabe, eu vou para alguns lugares, até aqui mesmo eu começo a falar sobre esses homens, parece que a nossa geração está boiando. Pesquise sobre esses homens. Ele falou de um homem chamado, o Subirá falou de um homem chamado Leonardo Ravenhill aqui. Porque tarda o pleno avivamento. Eu já li esse livro mais de 7 vezes. Esse livro era um livro que eu andava com ele numa bolsa, todo riscado. Um livro de R$15. E ele disse que se esse homem tivesse vivo hoje, ele estava dando um ataque. Deus precisa levantar uma geração novamente que queima. E eu gostaria que você ficasse em pé.